Será discutido no Congresso a criação de um imposto sobre exportações de petróleo. A ideia é usar o recurso para reduzir o preço dos combustíveis. Hoje, em viagem à região norte do país, o presidente Bolsonaro voltou a defender uma CPI na Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Manaus. Durante um evento religioso, ele voltou a falar sobre a alta no preço dos combustíveis. Bolsonaro disse que haverá apoio do governo para que o Congresso abra uma CPI para investigar a Petrobras. Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. É inadmissível, com uma crise mundial, a Petrobras se gabar dos lucros que tem. A Petrobras perdeu, no seu valor, 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30. A ofensiva política contra a empresa também vai contar com outras iniciativas. Entrou no radar do Congresso Nacional a criação de um imposto sobre a exportação de petróleo, o que atingiria diretamente os ganhos da Petrobras. A ideia é usar os recursos para bancar uma redução no preço dos combustíveis. O tema estará em discussão no início da próxima semana em uma reunião de líderes partidários da Câmara dos Deputados. Durante o longo discurso em Manaus, Jair Bolsonaro afirmou ainda que só assinou a carta após o 7 de setembro do ano passado, onde falava que havia cometido exageros nas críticas aos ministros do STF, após um suposto acordo com Alexandre de Moraes, intermediado pelo ex-presidente Michel Temer. Segundo Bolsonaro, Moraes teria se comprometido a arquivar o chamado inquérito das fake news. O Temer estava lá, ninguém nega. A carta eu assinei, vocês viram. Eu me descapitalizei politicamente. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com o Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Ele cumpriu algo? Não. Bolsonaro voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro. Segundo ele, o presidente do TSE, Edson Fachin, deveria se afastar do tribunal por ter sido responsável por pautar no Supremo Tribunal Federal o julgamento que levou à liberdade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após condenação na Lava Jato. Como são feitas as apurações no Brasil? Numa sala cofre. Ninguém tem acesso. O que há 2 semanas o presidente do TSE fez? Basta lembrar que o presidente do TSE é o mesmo que foi o relator da liberdade do Lula. E agora ele está conduzindo as eleições. Deveria se declarar suspeito. Mas não larga o osso. O presidente também participou de uma motociata organizada por apoiadores. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal disseram que não vão se manifestar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro.